Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso retorno de estudo de 1 Pedro, a partir do capítulo 4. Estudo 1 Pedro, capítulo 4, diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que esse texto nos ensina? Enquanto que o sofrimento endurece o coração do ímpio e ele amolece o coração do crente, o exemplo de Cristo nos ajuda a enfrentar o sofrimento, bem como reafirma o fato de que ele sofreu e que se ele sofreu, nós sofreremos também. Em João capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versículo 20. E disse essas coisas para que também em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. O que isso nos indica? Nos indica que nesse mundo nós também sofreremos como ele sofreu. Se Jesus sofreu, nós como seus discípulos, nós também passaremos por aflições nesse mundo. O sofrimento nos leva a entender que nós não somos desse mundo, mas criados para outro, e por isso devemos deixar o pecado que é desse mundo. Uma característica do sofrimento mencionado nesse versículo é: se você faz a escolha de abandonar o pecado, isso necessariamente conduz ao sofrimento. Se você necessariamente toma uma posição ou deixar as paixões da carne, isso necessariamente leva ao sofrimento. Se você toma a decisão de satisfazer os seus desejos da sua carne ou viver segundo esse mundo, isso não vai te trazer conflito, isso não vai te trazer sofrimento, mas a partir do momento que você toma a decisão por abandonar a carne e as coisas desse mundo, isso necessariamente te traz o sofrimento, e é desse sofrimento que esse versículo ele nos fala. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Por isso, Pedro diz que devemos nos armar ou declarar guerra contra o pecado. Amai-vos vós também, o que ele diz no versículo 1, bem como conhecer a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, no versículo 2. Por isso, amai-vos vós também, e também contra o pecado, e procurem conhecer a vontade de Deus. Texto Pedro aqui, ele nos mostra o contraste entre os desejos humanos e a vontade de Deus. Toda vez que nós vamos satisfazer o desejo da nossa carne, nós não vamos agradar a Deus. A partir do momento que tomamos uma decisão de fazer a vontade de Deus, nós estaremos indo de contra a nossa carne e as vontades do nosso coração. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Abandonar o pecado, como eu disse, ele gera sofrimento, porque esse ato traz uma certa insatisfação para nós. Esse ato ele traduz uma luta interior entre a vontade da carne e a vontade de Deus. Resistir ao pecado nos lembra da nossa cruel escravidão do passado e da grandeza da redenção presente. Acho que essa é a mensagem importante nesses primeiros 3 versículos, o contraste do sofrimento e a vontade de Deus. O contraste entre o sofrimento em virtude de você estar abandonando o seu pecado, em virtude e abraçando a vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: Porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne é contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Resistir ao pecado nos lembra da nossa escravidão do passado e da grandeza da redenção presente. Nós não devemos ter saudade do passado. Já foi um tempo suficiente, o tempo em que nós andamos segundo esse mundo, sem que pela graça de Deus
fôssemos condenados com ele. Repare o que diz esse versículo, texto, porque basta o tempo decorrido para teres executados a vontade dos gentios. O tempo em que passamos fazendo a vontade desse mundo foi um tempo em que Deus nos preservou pela sua graça, né? Lamentações 3:22 diz o seguinte: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, foi graça de Deus que nós andávamos segundo esse mundo e nós não fôssemos condenados por ele. E esse conceito, e ele é muito importante, sobretudo no versículo 6, que nós vamos falar lá na frente. Versículo 4: por isso, difamando-vos estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqui a lógica de Pedro é que no passado nós não resistimos ao pecado e por isso não havia sofrimento na carne, porque nós não íamos contra ela. Agora nós vivemos para Deus e isso gerou sofrimento na carne, pois esta se opõe à vida de Deus. Nessa condição, muitos daqueles que acompanham ou quem nos acompanhamos veem essa atitude nossa com estranheza, nosso comportamento, nos difamam, sem saber que eles mesmos irão prestar conta a Deus de tudo o que eles fazem. Ou seja, no passado tínhamos um comportamento que em nada era contrário ao andar desse mundo, por isso nós não sofremos. A partir do momento que tomamos uma decisão de viver para Deus, começamos a ter uma vida em desagrado às vontades da nossa carne, em desagrado à vontade desse mundo. E as pessoas que vivem nesse mundo olham essa nossa atitude com o quê? Com estranheza. Estranho que nós não estejamos agindo como eles agem, se esquecendo, né, de que todos nós iremos prestar contas a Deus, aquele que é competente para julgar vivos e para julgar mortos. E esta é uma situação muito comum para aqueles que abandonam uma vida no mundo e se voltam para Deus. Aqueles com quem andávamos ou com quem estavam conosco no nosso mundo começam a estranhar as nossas atitudes e muitas vezes estranham o fato de estarmos vivendo uma vida diferente, não uma vida segundo as paixões da nossa carne, mas segundo uma vida no Espírito. As pessoas com quem andávamos, elas estranham esse nosso comportamento e muitas vezes começam a nos acusar e muitas vezes começam a estranhar esse nosso comportamento, e é exatamente isso que esse versículo fala. Eles estranham e nós não andamos mais segundo eles andávamos. Isso é porque eles esquecem que um dia serão julgados pelas suas obras. Versículo 6, que é um versículo muito interessante: pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Conforme falamos em aulas passadas ainda, na época das aulas não presenciais, nós estudamos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20, estudamos isso no nosso painel EBD. Esse versículo, ele parece corroborar a doutrina da descida de Cristo ao inferno para uma segunda pregação, para uma segunda chance. Para esses versículos, bem como em 1 Pedro, nós temos 4 interpretações diferentes. Uma delas é que Cristo desceu ao inferno para pregar aos mortos, ou seja, aqueles que não tinham ouvido a palavra ou não haviam rejeitado a palavra. Ou seja, lá neste lugar seria-lhes dado uma segunda chance. Uma segunda alternativa, uma segunda interpretação desse texto é que os mortos a que ele se refere são os crentes do Velho Testamento que não viviam no tempo de Jesus e por isso tiveram que esperar dele um anúncio. Ou seja, todos aqueles que morreram antes de Jesus e que não ouviram a pregação do seu Evangelho, nem pela sua boca, nem pela boca dos apóstolos, esses teriam uma chance de ouvir dele a palavra, né, mesmo após eles terem sido mortos e se arrependerem dos seus pecados. Uma terceira alternativa, uma terceira interpretação, né? Essas duas primeiras elas falam de uma segunda chance, por assim dizer, né? Os mortos, eles seriam aqueles espiritualmente mortos, mas essa interpretação contrasta a palavra morto do versículo 5 com a palavra morto espiritual que nós mencionamos aqui no versículo 6. Ou seja, esses mortos a quem foi pregado o Evangelho, ele se refere às pessoas espiritualmente mortas, né?
Mas a grande dificuldade dessa interpretação é que no texto do versículo 5 fala de um morto literal, quando ele diz, Deus é aquele que é competente para julgar vivos e mortos, aqueles que já morreram efetivamente, e no versículo 6 ele começa a falar de mortos espirituais, como que mudando o assunto. Então nós temos uma dificuldade de encarar também esse versículo dessa maneira, incluindo, tentando considerar que esses mortos a que ele se refere são mortos espirituais, não são mortos, pessoas efetivamente mortas, né? E existe uma quarta interpretação, que é aquela que eu particularmente gosto, adoto, né? É aquela que nós vamos adotar. Mortos aqui, ele se refere àqueles que no momento da pregação, no momento da escrita dessa carta, estavam mortos, né? E nós vamos tentar entender isso daí agora. Começando pelo começo, que indica o fim. O início do versículo diz o seguinte: pois para esse fim o evangelho foi pregado a estes mortos. Qual a finalidade então da pregação do evangelho? Para esses mortos, né? O final do versículo diz, a resposta no final do versículo, para que vivam segundo Deus, ou seja, sejam salvos, ou seja, estejam vivos na presença de Deus. Então, qual foi o objetivo da pregação a esses mortos? Para esse fim, o evangelho pregado a mortos. Para esses mortos, independente de quem eles sejam, qual era o objetivo? Para que eles vivam segundo Deus. A pergunta talvez se fizesse, que eles faziam naquela época, é alguma coisa mais ou menos assim: de que adianta, né, todo o esforço? Lembra que o contexto de 1 Pedro, ele é um contexto de pessoas que estavam sofrendo perseguições, e muitos estavam sendo mortos em virtude da confissão da palavra de fé em Jesus Cristo. O que muitos podiam estar perguntando naquela época é o seguinte: de que adianta? De que adianta eles perseverarem? De que adianta eles perseverarem na fé? De que adianta eles terem pregado a palavra, uma vez que o resultado disso tudo foi a sua morte? E a morte encerra com tudo. Por causa da morte, a pregação do evangelho por eles parou. Por causa da morte, tudo se encerra. E se pela morte tudo se encerra, qual o objetivo deles terem pregado? De que adiantou toda a sua pregação? A resposta é, e ela está nesse versículo: temos que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, né? Por isso, o evangelho foi pregado àqueles que, apesar de terem sido julgados pelos homens, lembra? Aqueles que os martirizados, eles foram julgados pelos homens e foram mortos por isso, né? Por isso o evangelho foi pregado àqueles que, apesar de terem sido julgados pelos homens e morreram, agora não serão mais julgados, mas vivos para Deus. Ou seja, todos nós temos que prestar contas para Deus. Por isso o evangelho foi pregado a eles. Por quê? Porque embora eles tivessem sido julgados pelos homens, agora eles vivem para Deus. Temos aqui uma resposta ao que ocorre com aqueles que perseveraram segundo Deus e deram a sua vida em virtude disso. É feito um contraste entre os homens que vêem a realidade, a morte dos homens, e a perspectiva de Deus. Na perspectiva dos homens, aqueles homens morreram e para muitos o seu sacrifício foi vão, mas na perspectiva de Deus, né, aqueles homens vivem eternamente para Deus. Vamos ler de novo esse versículo com essa nova interpretação em mente, né? Pois para esse fim, ou seja, a pregação e a salvação dessas almas, foi o evangelho pregado também àqueles que agora estão mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, eles vivam agora no Espírito para Deus. Lembra que para esse fim se refere ao versículo anterior, para esse fim, por causa disso. O que o versículo anterior ele dizia? O versículo anterior ele dizia: hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, para que essas pessoas não fossem julgadas por Deus, né, para esse fim, e não fossem julgadas por Deus e fossem condenadas, para esse fim, o evangelho ele foi pregado para essas pessoas. E o evangelho foi pregado para essas pessoas que, apesar de elas estarem mortas no momento, apesar de elas terem sido julgadas pelos homens e hoje estarem mortas, hoje elas também vivem para Deus. Por isso a palavra morto aqui, em resumo, ela não se refere a mortos espirituais ou aqueles que estão no inferno aguardando uma pregação. Mortos aqui se referem àqueles martirizados, àqueles que morreram.
morreram, que foram julgados pelos homens, foram mortos, mas hoje, em virtude da pregação do Evangelho que foi dada a eles, eles aceitaram, confessaram, foram julgados e mortos por isso, mas hoje elas vivem para Deus e por isso elas não serão julgadas, elas serão salvas por Deus. Essa é uma palavra que está de acordo, por exemplo, com 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, quando diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer para Ele. Qual é o objetivo se todos eles morreram pregando a palavra do Evangelho? O objetivo é que se eles morreram em Deus, eles serão também ressuscitados com Deus, porque com eles não serão julgados, mas a partir de agora eles estão vivos para Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 21. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E finalizando, João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Qual o objetivo, qual foi o ponto dessas pessoas passarem todas essas aflições e muitas perseguições e terem morrido, terem suas vidas ceifadas e terem suas vidas interrompidas, para que eles não fossem mais julgados, porque eles ouviram a palavra, eles aceitaram a palavra, eles reagiram corretamente à palavra, pregando a palavra do Evangelho, e por causa dessa perseverança, sim, eles foram julgados pelos homens, mas agora eles vivem para Deus. Então esse versículo é como que uma resposta àqueles que diziam qual era o objetivo disto tudo. O objetivo disso tudo, apesar deles terem sido mortos, é por isso que o Evangelho foi pregado a eles, é por isso que eles aceitaram, para que eles fossem salvos. Assim, esse texto ele não se refere a qualquer possibilidade de ida de Jesus ao inferno, ou a qualquer possibilidade de doutrina de segunda chance após a morte. E para finalizar, o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vinde depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa é a mensagem de consolo de Pedro para aqueles que haviam sido mortos e perseguidos, e haviam sido mortos em virtude da sua perseverança, em virtude da pregação da mensagem do Evangelho, e uma resposta àqueles que questionavam a validade do trabalho deles, né? Porque embora mortos e julgados por mundo, vivam para Deus. Irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. No domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá? Como eu disse no nosso anúncio, nós vamos estar aqui embaixo, né, no salão, porque no culto eles estão gravando o louvor da noite. Nós vamos nos reunir aqui embaixo para nossas aulas, dando continuidade ao livro de 1 Pedro, depois 2 Pedro e o livro de Judas, tá? Espero todos os irmãos, que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.